Alô, alô, estamos ao vivo. Nananana. Chris já está na área. Cara, não sei se isso vai ficar aqui. Se vai. Será? Tô no Wi-Fi. Boa noite, Bruna. Boa noite, Márcia. Entrei. Boa noite. Pera. Gente, difícil vai ser Apareceu a continuar. Margarida. Hã? Apareceu a Margarida. Pareci. Eu tô com uma. Esqueci o tripé. Aí tô aqui segurando o celular, mas vamos nessa. Relaxa. Nanda Junk. Olha ela. Ilustre presença. Nanda está sempre marcando presença. Muito bem, que bom. Bruna, minha Vamos ter uma senhora luz. também. Bruna. E aí, como é que você tá? Bem, e você? Como vai? Tudo certo? Acabei aqui, né, na correria, fazendo uma Nossa, aula eu no vi. vôlei. Eu vi Minha, que tinha um áudio me esperando ali, ó, para 5 minutos antes da live, né? foi tipo isso. Vai embora, gente, vai embora que vai começar a live. Foi quase Vai isso. ter live agora, tipo, com emoção. É live com emoção. Foi bem assim. Bem assim. Mas assim que é Exatamente. bom. Assim que é bom, né? Bom, lembrando, Cris, que essa Hum. live fica gravada. Ah, Então, legal. tá? A gente, depois eu até te passo a gravação, se quiser usar nas tuas redes aí também, Sim, tá? E, enfim, como ela fica gravada, estamos no horário, vamos isso aí. começar. Depois, se alguém perder uma partezinha aí, pode pegar a gravação. Boa. Eu tenho, já tenho aí umas 2 semanas que eu tenho feito essas lives às quartas-feiras, 19 horas. Inclusive, eu te convidei para a semana passada, né? Mas era seu aniversário. Certíssimo. Daquelas coincidências, né? Deu-se Chance, dance. chance mínima de acontecer, mas tudo bem, aconteceu. Sem problema nenhum, toda semana tem uma quarta-feira, cá estamos. Isso aí. E, e a ideia é a seguinte: como eu sou professor de física, mas você sabe muito bem, né? Eu acabei atuando muito, né? Me relacionando muito no meu trabalho, atuo muito com dor, e por diversas razões, assim, né? Então, a primeira delas foi porque eu sofri muito com dor durante um bom tempo aí da minha vida. E foi inclusive o que me despertou e o que me fez começar a olhar mais para essa questão. Foi o Isso aí. também conhecer Sérgio Henrique, que é nosso mestre, que estamos aqui juntos por causa dele, né? E aí, assim, nada mais justo e nada mais coerente do que chamar uma pessoa que eu sei que tem uma visão profissional da fisioterapia, mas que também tem um olhar um pouco mais amplo aí sobre a questão da dor. Inclusive, hoje você fez um post sobre dor na lombar, né? Bem, bem direto ao ponto, assim, bem interessante. Sim. E é curioso, Marcos. Fale.
Pode falar. Não te ouvi. Ah, é curioso isso, né? Porque como eu sinto falta de trabalhar, eu tenho duas vertentes de trabalho e uma delas é exclusivamente com idosos, num espaço, um espaço bem, uma equipe multidisciplinar que trata idosos. E é bem legal, é um projeto muito legal e nos falta muito um professor de educação física. Como eu tenho uma pressão muito grande de resultado num curto espaço de tempo, porque é um espaço dentro de um projeto, de um plano de saúde, né, de uma empresa, eu ainda tenho a limitação de não poder encaminhar para um profissional de educação física especializado em dor como você, que vai justamente ir tirando as crenças em relação ao movimento, aos medos em relação a quem já teve um episódio de trauma ou de lesão e que eu não consigo fazer essa migração com tanto carinho e tanto cuidado, principalmente para essa população idosa. Infelizmente, a gente ainda não tem um profissional de educação física. Acaba que o fisioterapeuta fica nessa posição, mas a gente tem uma dificuldade desse equilíbrio, dessa migração gentil para uma atividade física regular, que é isso que vai fazer com que o paciente fique bem, né? Fique de fato reabilitado. E a gente acaba fazendo esse papel, mas eu sinto que precisava mais, sabe? Precisava de alguém que trabalhasse exatamente como você trabalha. E é muito importante esse trabalho do profissional de educação física voltado para lesão, voltado para dor, voltado para, por exemplo, acabei de receber uma mensagem agora, estava ouvindo os áudios de uma geriatra, reabilitação cardíaca, por exemplo, paciente que já tem uma história clínica difícil, né? São pacientes que têm uma história longa e clinicamente também vão ter uma história extensa, né? E a gente às vezes fica muito restrito nesse trabalho. Tem pouco profissional de educação física que trabalha assim. E a gente precisa muito. E no teu. Isso é um fato, né? Eu acho que a educação física ainda está despertando um pouco para isso. Até porque a nossa abordagem, assim como uma profissão da área da saúde, é uma coisa um pouco recente mesmo. Uhum. Até bem pouco tempo, a educação física estava muito ligada à performance. Uhum. São lá nas escolas, isso também, e a performance. Era como se fossem esses dois mundos exclusivamente, né? Mas está abrindo mais. E no teu dia a dia, você lida mais com as pessoas que sofreram traumas ou aqueles casos de dor crônica? Assim, eu Dor sofro crônica. dor ciático. Ah, ai, meu ciático. Não, o meu histórico maior é de dor crônica. Até por esse perfil muito grande dentro da empresa que eu trabalho, que são pacientes idosos. Mas mesmo o perfil do consultório, engraçado, no consultório eu tenho um perfil de pacientes mais jovens, mas com dor crônica, né? Esse é o meu perfil, já com dor crônica. E eu também, como você, sofri de dor crônica durante um tempo. Conhecemos aí o mesmo profissional que nos ajudou aí nessa questão toda. E, e aí a gente aprende muito cedo e a gente desperta o olhar para isso. Que história é essa? De como assim a paciente chega com 20 anos e já tem, sei lá, 5 anos de dor crônica? Sim. Essa semana eu recebi um relato que eu acredito que seja do momento que a gente está vivendo. Eu recebi relato de um profissional, um colega, contando o caso de uma criança de 8 anos, que chegou com uma postura antálgica no consultório. 8 anos. É claro, a gente vive um momento em que a gente está se protegendo e aí a gente fica muito mais imóvel, muito mais em casa. E um componente de ansiedade grande, principalmente para as crianças, porque não tem as atividades lúdicas, não tem convívio social, as escolas ainda não estão em funcionamento, e é um pacotinho completo para crise aguda e crônica de dor.
E aí isso já dá um gancho, né? Para a gente começar a refletir um pouquinho sobre o seguinte. Nosso objetivo aqui é fazer uma análise sobre a questão do movimento e do repouso, né? Mas, inevitavelmente, a gente vai falar sobre algumas outras coisas. A relação que as pessoas estabelecem com a dor, né? É óbvio, e eu entendo e respeito muito, até porque, como eu já falei aqui, eu passei por isso, que quem está em dor, em situação de dor, quer se livrar daquilo ali o mais rápido possível, né? Daí, uma das razões pelas quais a gente tem aí as estatísticas de venda de analgésico, os analgésicos estarem lá no topo da lista de vendas de remédio, né? Porque a primeira reação é querer se livrar daquela dor. Uma proposta que eu já queria trazer aqui, que você comentasse também, queria, não quero, é como a gente estabelecer uma relação diferente, né? Você não precisa ser amigo da sua dor, você não precisa se apegar à sua dor, mas talvez, assim, ter na dor uma espécie de um mestre, né? Como que isso pode funcionar? O que você acha sobre isso? Bem, ó, você está muito esperto. Na verdade, assim, a gente acredita que existe um conflito emocional associado aos estados de dor, né? E ter consciência de que tipo de conflito que está trazendo a gente para aquele lugar é um dos grandes passos para a melhora, né? E aí, esses dias eu atendi até minha nutricionista e ela foi curioso porque na mesma semana, no mesmo dia ela fez o atendimento comigo, estava com uma dor cervical e horas depois ela fez a sessão de terapia, de psicoterapia. E ela falou que a intervenção da psicóloga naquela sessão foi o tempo todo assim, estava travado, né? Destravou. Tava travado, né? Ah, destravou. E aí foi muito curioso, porque em seguida ela me mandou mensagem: Nossa, queria te agradecer muito, porque liberar o movimento fez com que eu conseguisse fazer a aula, planejar a aula que eu não estava conseguindo planejar. Ela estava travada, não conseguia fazer uma aula que ela se programou para fazer, mas ela tem medo de dar aula. Enfim, estou expondo aqui uma história, mas e aí, a partir do momento que ela conseguiu liberar o corpo, ela falou: eu fiquei 1h30 e fluiu. Eu consegui construir quase que a aula inteira. Sim. E, gente, uma sessão após um atendimento de fisioterapia, mas é isso, porque às vezes o que está bloqueando a gente também é a mente. E quando a gente faz essa relação, e que de cada um vai ser individual, que conflito que é, que limitação que a gente está tendo naquele momento, que a gente vai conseguir fluir tanto no corpo quanto na resolução, né? Da questão E emocional, questão. mesmo para aquela pessoa um pouco mais cartesiana, digamos assim, né? Que vai olhar e vai dizer assim, não, mas é porque eu dormi numa posição ruim, é meu travesseiro. A pessoa tem há 15 anos aquele travesseiro, né? É, Agora o travesseiro do dona cervical dela. Mas exato. é a idade, né? Então, pô, com 50 anos o joelho dói mesmo. Mas com 50 anos dói o joelho esquerdo. O joelho direito, que também tem 50 anos, não dói, né? Zerado. Mas, assim, tudo bem. Mesmo essa pessoa que é muito cartesiana e que atribui a dor a esses fatores, ne- ainda assim é uma oportunidade para essa pessoa, estando em dor, de entender que fatores são esses, né? E que mudanças, de repente, aquela dor está propondo, né? Mesmo que sejam mudanças biomecânicas. Então, essa pessoa só acredita que essa dor está acontecendo porque meu quadríceps está fraco e aí está doendo meu joelho. Se ela só quer olhar para isso, que seja tudo bem, Tudo bem. que ela também entenda o porquê que aquele quadríceps está fraco, que ela aprofunde mais e que ela não simplesmente atribua a um analgésico, a um anti-inflamatório por 5 dias a solução daquele problema, né? Sim.
O que que acontece? Quando a gente fala de um problema crônico, não existe uma solução aguda, É, é né? isso aí. A gente tem um problema crônico, a gente vai precisar de uma mudança de estilo de vida para que esse problema solucione. Hoje eu atendi a uma paciente que fica muito angustiada, mas, mas eu quero melhorar agora. Eu falei, eu não tenho isso para te oferecer, e o pior, ninguém tem. Porque se existisse, você não estava aqui, não existiam profissionais como nós. Às vezes as pessoas falam, familiar, né? Essas coisas acontecem com familiar, né? Me diz um remédio. Falo, olha, se existisse um remédio que resolvesse isso, eu não tinha a profissão que eu tenho. Porque não é simples assim. Quanto tempo a gente está negligenciando os sinais do nosso corpo? Há quanto tempo a gente está ignorando que aquele finalzinho daquele movimento tá estranho? Ou que ficar o dia inteiro sentado na frente do computador não é natural para o nosso corpo. Isso aí. E aí não tem uma solução mágica. Você vai precisar fortalecer, você vai precisar equilibrar o tono, você vai precisar fazer muito exercício, você vai precisar fazer, recuperar o movimento para que aquilo de fato resolva, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente já pode comentar aqui, trazer de reflexão é que a dor é um convite. Ela é, acima de tudo, e, de novo, com grande respeito à dor de todo mundo, né? Mas ela é um convite para você se olhar, para você olhar se você acredita numa questão espiritual, que seja para isso, se você acredita numa questão biomecânica, fisiológica, química, que olhe para isso, mas de qualquer forma é um convite para se olhar, né? Perfeito. E aí, um outro comportamento que eu vejo muito também, e aí não sei se é o seu caso, que é assim, tem aquela pessoa com pavor de dor e tem aquela pessoa com amor à dor também. Isso acontece também, né? E aí, no caso da educação física, isso também ficou muito forte porque se cunhou um termo aí, né? De no pain, no gain. Quer dizer, né? Sem dor, sem... Hum. Então, Para vocês, então, é mais fácil, né? então assim, as Tô pessoas bem velhinha. aceitaram que para você ter ganho, você precisa ter dor. Então, tem gente que também se apega ao fato de estar com dor como se tivesse numa super evolução da vida, sabe? Numa altíssima performance. Estou com dor, agora eu estou em altíssima performance. Então, você vê isso também? Tem aquela pessoa com um extremo pavor que também não pode sentir uma dorzinha, Sim. e aí isso é um quadro a ser avaliado, e aquela pessoa com um apego muito grande à dor também, né? Você vê isso? Sim, bastante. Bastante. O apego à dor é muito comum, né? A minha tendinite, a minha dor lombar, na verdade, o que eu observo, Marcos, é que a gente mudar os padrões de crença dos pacientes é o maior desafio de todos os profissionais que trabalham com dor. Mais do que prescrever um exercício, mais do que fazer uma técnica manual, mais do que qualquer coisa. Infelizmente, ainda tem profissionais na área da saúde que implementam crenças negativas, que associam uma lesão exclusiva no exame de imagem, associação direta à dor. Bom, imagina, todas as cirurgias resolveriam tudo, né? Porque se é um tendão rompido, vai lá, reconstrui o tendão e resolveu o seu problema. Se é uma hérnia de disco, vai lá, tira aquela hérnia e tá tudo resolvido. Mais uma vez, não existiríamos nós, enquanto profissionais. Mas essa questão, o equilíbrio, quando a gente fala de saúde, o equilíbrio é o principal, né? Porque nem muita dor, nem o perfil masoquista, né? Que pode romper tudo, pode colocar a carga que quiser, que eu dou conta, que é perigoso. De fato, você pode fazer uma lesão traumática em cima de uma estrutura que de repente já tem algum comprometimento, alguma disfunção ali.
eu trabalho muito com corrida, né? Você sabe? E, cara, um dos piores corredores é esse cara destemido, sabe? Muito Porque endorfinado vocês. uma da dor ali, agravando aquela lesão, e aí depois tem que recuperar, É. tá complicado. Porque são perfis, na verdade, são perfis, os perfis, o corredor, ele tem muita analgesia mesmo, né? Circulante química no corpo. E tem essa coisa da superação que também tem que ser dosada. Eu acho que não adianta correr uma corrida e ficar 6 meses parado, né? Foi. E a coisa do que suporta demais a dor E e o o que pavor, né? não dá O pavor, conta de nada. é, E a gente não consegue desenvolver nenhuma mudança no corpo se a gente não consegue minimamente uma contração muscular, um trabalho, né? Minimamente uma isometria ou mesmo uma técnica manual que vai trazendo dolorimento depois, enfim. Não é simples assim. Gostaríamos que fosse, mas não é simples assim. A gente precisa, eu acho assim, o diálogo aberto para dizer assim, até que ponto aquele indivíduo suporta, porque a gente também precisa equilibrar isso, a gente precisa respeitar o corpo de cada um, né? Mas a gente vai ter algum desconforto no processo de reabilitação. Algum desconforto tem. e tudo isso, na verdade, tudo isso é um treino, né? É uma palavra que eu tenho usado bastante, que é cultivar, né? Tudo isso é um cultivo, né, cara? Porque, na verdade, esse corredor, por exemplo, que suporta muito a dor, ele não é um super-humano, é porque ele treinou suportar a dor. E aí Sim, a gente já comentou que é uma questão para ser vista, que não é tão legal, para ele também dosar. Aquela pessoa que não suporta dor nenhuma é porque provavelmente ela foi inibida nesse processo durante toda a vida dela. Então é aquela criança que nunca caiu e ralou nada, né? Fica difícil ter algum tipo de espaço para dor no corpo se você não passou por situações de dor e de frustração, né? Porque aí a dor também tem um pouco de associação com a frustração. sim. Se você não passou por isso ao longo da vida. A boa notícia se você não passou por isso ao longo da vida, é possível que você passe agora e você passe a ter uma certa tolerância a essa dor também. Então, isso é treinável. Isso é possível de se treinar. Né? Não é, pelo amor de Deus, eu já acabei de falar aqui, não faço nenhuma apologia à dor. É no brain, no brain, no gain. É sem cérebro, sem ganho. Não é no pain. É isso aí. Agora, assim, alguma tolerância à dor é preciso ter, né? E eu não consigo. Toda vez que você falando isso, eu não consigo. Acho que tinha que ser uma live A3, porque eu não consigo não associar a questões emocionais e psíquicas Ah, quando você fala isso. E assim, é científico. Como você citou o post que eu fiz hoje, é científico que as questões emocionais estão associadas aos processos dolorosos. A nova definição de dor fala de percepção cerebral, né? Então, assim, eu não consigo não imaginar. Será que essa pessoa é flexível? Será que essa pessoa tem uma resiliência? Se o corpo não tem resiliência, se o corpo não suporta o mínimo de estresse, essa pessoa provavelmente também não suporta emocionalmente falando. Não criou casquinha, provavelmente né? não suporta mesmo. Não é provavelmente não precisa ficar tímida, não. É isso. É isso, assim. Ela não criou nenhum tipo de casquinha. Ela não dá conta. E aí, você imagina isso acontecer num perfil idoso. É, Você fica imaginando o quão rígido se torna esse corpo e o quão difícil um trabalho, inclusive com a associação da psicologia, porque muitos sequer aceitam um encaminhamento, por exemplo, para o outro profissional. não tem espaço Por para isso, isso.
Não. Não tem espaço e é uma dor tamanha, é uma dor física e emocional tamanha. E aí, nessas horas, eu fico imaginando, se a gente tivesse um profissional de educação física que trabalhasse isso de forma gentil, será que a gente não conseguia ganhos, hein? Pode Acho ser, que ué. sim. Acho que sim. Acredito muito. Porque aí eu questiono muito também essa coisa da fisioterapia eterna, que infelizmente ainda a gente tem dentro do sistema, porque é um ambiente de doença. O ambiente de reabilitação é um ambiente que abraça a doença. E aí eu vejo, às vezes eu forço a barra para o paciente ir para um ambiente de academia, para um ambiente de educação física, exatamente para ir para um ambiente mais lúdico. Então, às vezes, eu trabalho muito com bola. Para ir para um ambiente mais lúdico, eu coloco música para sair um pouco dessa coisa da reabilitação eterna, que mantém o camarada também abraçado na dor, nessa dor emocional e nesse ganho secundário que acontece muito ali também, né? Então, assim, gosto de fazendo essa síntese, né? A gente já falou que a dor é um convite para se olhar. A gente falou agora que a dor não está associada à disfunção, necessariamente. Então, Necessariamente. diversas disfunções no seu corpo acontecendo. Aliás, você pode ter, não, você tem, desculpa aí, né? Você não é perfeito, nem eu. Não, Você tem diversas disfunções no seu corpo nesse exato momento que não estão ocasionando dor e você pode não ter disfunção naquela área e ter dor naquela área. Então, aquelas pesquisas que a gente tem visto aí, né? Eles pegam exames, pessoas com hernia de disco, pessoas sem. E aí encaminham para os médicos e falam, diz aí quem está com dor. Obviamente, sem crítica nenhuma, mas é o natural. Ele olha lá quem está com hernia de disco e diz que aquela pessoa está com dor. Quem não tem, está sem. E isso não bate com a realidade. Né? não. Isso não reflete a realidade. Então, pessoas que declararam dor tinham hernia de disco, pessoas que declararam dor não tinham hernia de disco. Então, não existe essa relação direta da disfunção com a dor. Né? E aí, já passando efetivamente para o tema, assim, né? E aí eu me vi com dor, beleza, me olhei, entendi que a disfunção não é exatamente a causa, ou pode não ser, repouso ou movimento. Pelo Eis a amor de questão. Deus! O que eu faço agora? Ainda, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes assim: ainda tem profissional trabalhando com recomendação de 1980! Bastante, Socorro! bastante. 2020, galera! Repouso em hipótese alguma! Na verdade, repouso geralmente associado a trauma, não a dor crônica, e por um curto espaço de tempo, Sim. né? Quando você é encaminhado para o profissional de reabilitação, provavelmente você já não tem mais indicação nenhuma de repouso. E naquela área, né? Então, se a sua fratura foi na tíbia, na fíbula, tíbia é mais difícil, na fíbula, pô, você pode mexer os braços, né? Você Nossa, tem outro. importantíssimo. Então, naquela área ali, de repente, preservar durante um tempo, né? Repouso só se for do pensamento. Boa, Nanda. Ananda, faz Exatamente. todo sentido. Diminui as ondas. O estresse emocional já vai reduzir bastante, né? Aí Não, ela já combinado. puxando para a meditação. Agora, eu vejo também, aí tem gente que cai de pau, né? Em alguns ortopedistas que falam muito de repouso e tal. Mas eu vejo também, eu gosto de fazer mais o meia-culpa do que bater de cara, assim, né? Eu vejo também que os profissionais do movimento, e aí eu incluo fisioterapeutas e educadores físicos, profissionais Sim, que atuam com movimento, sim. também ainda não se deram conta disso, né? Então, ou eles não estão bem preparados para lidar com que tipo de movimento fazer naquela situação, Uhum.
Ou eles também vão endossar aquela visão de, dá um descanso lá que vai melhorar. Para uma semaninha que, justamente na hora que a pessoa, de repente, estava embalando, estava engrenando, estava criando aquele hábito, você vai e manda ela parar uma semana, parar 2 semanas, né? E é isso, assim, depende, vai parar o quê, né? Você vai parar o quê? Vai parar de caminhar, É, né? Existem vários sistemas no nosso corpo. Você vai diminuir a sua capacidade cardiorrespiratória, sua resistência física, não faz sentido, né? Assim, é claro que aqui a gente está falando de uma forma genérica, cada caso é um caso, mas assim, o que a gente vê muito aí no dia a dia é isso. cada, São profissionais destreinados para trabalhar com movimento, né? cada caso é um caso, mas sempre tem um caminho de movimento. Sempre tem. A gente não pode dizer aqui que faça isso que vai dar certo. A gente não pode ser leviano e dizer isso. Uhum. Mas o que a gente pode dizer existe em qualquer quadro de dor, por mais álgico que ele seja, existe um caminho de movimento que vai ser positivo para aquele quadro. Sem Basta dúvida, encontrar, né? sem E dúvida. que também não tem essa resposta nem quando a pessoa entra aqui às vezes. Nem na primeira vez. Ela entra, eu vou testar alguma coisa, pode não dar certo, vou ter que testar outra. Então, nem eu tenho essa resposta de cara para todos os casos, assim. Então, isso Sim. vale também comentar, né? Também é um pouco de Em tentativa. parceria. O que eu acho mais fantástico do nosso trabalho é que a gente divide a responsabilidade com o paciente, né? Eu não fico com essa carga. Primeiro, comunicação. Lembra que a gente falou? Vai precisar dizer qual é o limiar, qual é a tolerância dele, como é que ele está reagindo ao movimento, ao exercício, à manipulação, como é que ficou depois. Vai ser sempre um exercício de observação, sem paranoia, mas vai observar o corpo e vai dizer, olha, isso fez muito bem, isso nem tanto. Fiquei mais dolorido que o normal depois daquela sessão, depois daquele movimento. A gente vai estudar tudo isso juntos e o paciente vai precisar participar do processo, né? Sim. Tanto comunicando quanto executando muita coisa. Uma coisa que eu acho que prejudica um pouco, dificulta um pouco, é o seguinte: as pessoas relatam muito assim, né? Então, pegar uma região que é muito sensível aí para 90% da população, lombopelve, né? Lombar e quadril, ali a gente vê muita coisa nessa área, né? E aí a pessoa relata o seguinte: mas quando eu ando um pouco mais, a dor aumenta. Quando eu subo uma escada, a dor aumenta. Quando eu carrego peso, a dor aumenta. Então, isso vai criando uma associação na cabeça da pessoa de que o movimento aumenta a dor, agrava a dor. Isso aí a gente estava falando da questão das crenças, né? Então, de repente, aquela pessoa parada lavando louça, ela não sente. Mas quando ela carrega um peso de determinado lado, incomoda. Aí a associação dela direta é: não vou carregar peso porque isso me machuca. Uhum. E aí, o que acontece? Por que acontece essa dor assim? Ai, difícil até, difícil precisar, mas assim, é, como a gente está falando aqui, né? Aí tem o momento da gente pedir ajuda do profissional, né? A gente vai precisar de ajuda, vai precisar compreender como é que aquele corpo se movimenta, o que está frágil, e naquele momento talvez não vai dar conta, o que não significa que num processo de reabilitação ele vai conseguir dar conta, né? Precisa de ajuda profissional. E aí, assim, a gente que trabalha um pouco com essa área, lendo os conflitos baseado no corpo, aí a gente coloca mais medo em pessoas que já estão com medo, né? É o que a gente acaba fazendo, ou os profissionais acabam fazendo, que é uma área que tem predileção pela víscera do rim e pela emoção do medo, que é a região lombar,
E aí a gente vai e coloca mais medo num cara que já está sofrendo de medo. Sim. Será que a gente não está piorando tudo, né? Não a gente, mas assim, eu digo os profissionais de uma forma geral, implementando crenças que não fazem o menor sentido, né? Mas vai precisar de uma ajuda de profissional para entender que musculatura precisa equilibrar em termos de tônus, tanto excesso quanto falta, para a gente poder saber que momento que vai dar conta de carregar o peso, que vai dar conta de lavar a louça sem dor, enfim. Ainda bem que você falou isso, cara, que você me lembrou de uma coisa fundamental aqui, para eu alertar para a vida. Cara, nem sempre fortalecer é a solução, pelo amor de Deus. Porque essa é, né? Tô com uma dorzinha, não sei aonde, preciso fortalecer. Essa é a frase, assim, padrão, né? Então pensa num balde furado, um balde com muito furo, e que você fica jogando água para dentro dele. E a sua solução, ao invés de tapar o furo, é jogar mais água para dentro dele. Que o fortalecer é isso, né? Em muitos casos, né? Aqui você está cheio de disfunção ali, cheio de questão para resolver. Ao invés de você ir trabalhando, tapando aqueles furos, ou como a gente fala às vezes, não é só apertar o parafuso, né? Às vezes é soltar algum parafuso, né? Isso aí. Puxar um parafuso, você vai e só joga água para dentro, só aperta o parafuso. Outra analogia que eu faço é você está botando desodorante em cima do CC, sabe? Essa é perfeito, né? Não tem como. Às vezes Precisa dá até uma lavar, né, minha segurada, gente? dá até aquela segurada assim, que engana, mas, cara, daqui a 2 horas vai estar fedendo mais ainda. Tipo um perfume Então, francês, né? não adianta, sabe? É muito bom. É muito bom. É interessante lembrar isso. E, na verdade, aí acho que a gente entra numa coisa mais técnica, que aí fica maçante, nem todo mundo compreende. Musculatura tem momentos de contração e momentos de estiramento. Se você vai tratar uma disfunção, ela pode ser uma disfunção ou em estiramento ou em contratura. Então, você vai precisar equilibrar aquela musculatura. E vão ter outras que vão estar fracas, né? E aí, enfim, você vai precisar de fato fortalecer, mas vai equilibrar. Por isso que é interessante trabalhar com saúde e equilíbrio o tempo todo. Por isso que a gente fala de equilíbrio físico e emocional também, né? Se o conflito estiver ali, se o estresse estiver ali, o corpo nem Provavelmente, sempre vai agir. provavelmente a causa da dor daquela pessoa que eu estava comentando, né? Ah, tô com a dor na lombar. E quando eu pego peso, essa dor piora. Quando eu ando mais um pouco, essa dor piora. Provavelmente já tem ali um quadro de fobia ao movimento instaurado, né? A pessoa, na verdade, ela já está morrendo de medo, o corpo responde ao medo, né? Como é que a gente responde ao medo? Travando, né? Se fechando. Então, aquela pessoa trava completamente e aí qualquer esforço realmente acaba levando a uma dor maior e ela ficou escutando isso a vida toda dela, né? Não corre que você vai se machucar. Para de correr que você vai cair e vai se machucar. Não sobe aí que você vai se machucar. Desce daí que você vai se machucar. Então, a gente, em vários momentos da nossa vida, algumas pessoas, algumas autoridades para nós, né? Pais, responsáveis, professores, colocaram na gente a ideia de que se você ousar em movimentos, né? Se você explorar, Olha, você vai se machucar. Né? Não sobe aí, desce daí que isso machuca, isso dói. cara, essa forma de você explicar, até para mim, que trabalho com isso, foi uma luz absurda na minha vida. Assim, o dia que eu ouvi você falando isso, Marcos, eu falei, para tudo, né? Tipo,
Porque eu fico imaginando, eu fico tentando construir novas crenças ou crenças positivas nos meus pacientes idosos e eu esqueci absolutamente que isso é colocado desde a infância, né, gente? É, Né? E aí você imagina quando chega lá na frente, eu o quanto... cara, meus filhos, é uma luta. Teve um dia que eu cheguei na creche e não vou falar o nome da creche, mas enfim, eu cheguei na creche, a coordenadora da Justo. creche estava falando: para de correr porque vocês vão se machucar, para de correr, não sei o quê. Aí, pô, um dos sócios da creche é professor também, amigo meu, trabalhou comigo. Aí eu cheguei nele lá e falei: pô, cara, ó, a gente vai ter problema depois na fase adulta, né, cara? Assim, e eu entendo a situação dela, porque a professora, a coordenadora, está ali com 15 crianças, com 10 crianças, que seja, você controlar, né, aquela euforia toda é difícil. E o pai Excesso de também não vai proteção entender. feminina. Cara, assim, o pai também não vai entender. Que pai que vai aceitar chegar na creche e o filho tá ralado aqui, assim, e a professora dizia: não, mas ele estava correndo, caiu. E agora ele está desenvolvendo tolerância à dor. Olha que coisa boa. Eu adoro, cara. De que eu tiver filho, eu vou ter que mudar pra Niterói, que você vai ter que resolver isso aí, porque isso é muito feminino, cara. É muito doido. Que aí quando coloca na criança, olha que loucura, né? Quando você coloca na criança, eu piro, porque eu falo assim, não pode mesmo. Até eu dou bug, é muito doido. É isso, assim. É a vida inteira, é uma vida inteira de reconstrução, né? É todo um sistema que não favorece a essa construção do movimento, né? E uma outra possibilidade também que eu queria levantar é o seguinte: a pessoa não faz nada, sedentária lá, no máximo levanta para botar o prato no micro-ondas. O treino de força que ela faz é tirar o lacre da lasanha congelada, né? Oh, meu Deus. Tem outras questões aí causando dor, hein? Além de Hoje eu tô sedentarismo. atacado. Então, aí, o máximo que ela faz é isso. Aí vem uma situação de dor. Ela viu a live do Marcos e da Cris. E aí ela fala assim: então, amanhã eu vou sair para caminhar 40 minutos. Ou amanhã eu vou correr 20 minutos. Aí essa pessoa vai agravar a lesão dela e vai atribuir ao movimento, né? Ou ela passou 30 anos da vida dela fazendo pouquíssimo movimento, ou enfim, a gente vê muito isso, né? E aí o movimento também paga uma conta por um erro de volume e de intensidade no exercício, né? Já que você fala em metáforas, eu falo muito para os meus pacientes que movimento também deve ser prescrito com dosagem. É, Igual a medicação, né? Eu tenho vários pacientes que eu passo uma prescrição de exercício. Ah, tava vendo televisão, distraí, fiz umas 100 repetições. É claro, chegou aqui com dor, né? isso aí. Porque eu prescrevi uma dosagem e você não respeitou essa dosagem. Naquele momento da sua reabilitação, você dava conta de fazer a quantidade que eu prescrevi. Tanto em carga, quanto em amplitude de movimento e quanto em número de repetições. Mas a gente Perfeito. ignora isso, né? Gente, o atleta não corre maratona no primeiro dia de treino. Por que a gente quer fazer isso com o nosso corpo, né? E aí a outra questão é essa dor que pode acontecer. Então você foi lá, fez uma atividade e tal, e aí vale a pena monitorar também o seguinte: é uma dor que vai durar 48 horas? Essa dor é uma coisa, né? É uma dor que vai passar de 48 horas? Já ficou diferente a Sim. característica dela, né? Até 48 horas, hoje eu estava lendo uma matéria que os estudos já mostram que os jogadores de futebol, o pico, o auge de fadiga deles acontece 48 horas depois da partida.
Então, já se usa hoje como estratégia não dar folga no dia seguinte, dar folga no segundo dia após o jogo. Então, 48 horas depois. o cara jogou no domingo, na segunda ele treina e tem folga na terça, sabe? Legal. E aí, assim, então, essa dor associada ao estímulo, ela pode ser simplesmente uma resposta àquele estímulo, é o seu corpo se adaptando àquele estímulo. Então, Isso cuidado para aí. não demonizar ela, né? Se ela passar de 48 horas, aí a Cris pode até falar melhor. Você já pode, de repente, pensar em alguns cuidados maiores, né, Cris? Sim, aí a gente vai repensar, na verdade, primeira coisa, a gente vai repensar a questão da dosagem, que a gente acabou de falar, né? Será que eu não ultrapassei a carga, que eu não ultrapassei a amplitude do movimento ou o número de repetições, né? Então vamos questionar e entender aí a prescrição do exercício, repensar a prescrição do exercício. E aí não, e aí tudo bem, aí pode ser de fato uma dor já por um agravamento da lesão. A gente não vai ter certeza se, quer dizer, a gente vai precisar questionar para o paciente se aconteceram outras coisas, porque tem muitos casos de coisas que as pessoas não associam, de fato. Por exemplo, pacientes que tocam instrumento e nem contam. O fisioterapeuta, no caso, nem lembra de contar para o fisioterapeuta que toca o instrumento, né? Eu tive esses dias um paciente com essa coisa da pandemia que ficou deitado, sentado no chão com o neto, mas tipo o dia inteiro. Aí eu falei, não é, gente, a gente erra a dosagem e depois reclama, não tem jeito. Mas assim, lembrar que ficar sentado o dia inteiro, mesmo que seja brincando com o neto, pode ser que tenha sido um período de imobilidade importante. É isso aí. A gente fica muito. O que acontece muito no consultório é assim: o pessoal da segunda-feira chega com mais dor. O que você fez no final de semana? Eu fiquei deitado vendo Netflix o final de semana inteiro. Pelo amor de Deus. Mas eu não fiz nada que pudesse piorar minha dor. Fez sim. Você ficou imóvel. Não pode ficar imóvel. E aí, quando você fala assim, daquela pessoa que o único gasto energético é abrir a tampinha da lasanha, eu me questiono se essa pessoa não está de fato deprimida. Porque isso não é saudável. E aí, talvez a dor venha da depressão e da imobilidade. Que eu não sei quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí, se ela está num quadro de depressão, ou num quadro qualquer, mesmo que a gente não pinte um quadro um pouco mais dramático, o quadro que ela esteja, se ela começar a se movimentar, ela está promovendo mudanças no corpo dela. Tem uma tendência, em situações de mudança, a ter dor associada também. Sim. Então, ela meio que se confunde com o processo. E aí, como você falou, é muito feeling, porque não tem máquina, não tem tecnologia que aponte para a gente a carga certa, a dosagem certa. Não tem. Os Vai treinando. atletas de ponta têm lá recursos que ajudam você a dar uma delimitada ali na carga. Mesmo assim, não é exato, é indireto. Então, a definição desse volume e dessa intensidade, dessa carga, é feeling É em total. conjunto, né? Seu e da pessoa, exatamente. Do profissional e da pessoa. Isso aí. É em conjunto, não tem jeito, é um trabalho, é uma parceria. A gente precisa comunicar o tempo todo, olha, isso foi legal, isso não foi, isso eu tô dando conta, isso eu não tô dando. E é isso, tem. Bom, eu sou uma das raras mulheres que malha o braço com uma facilidade muito maior do que perna. E tudo bem, eu sou assim, né? E cada um vai ser de um jeito. Isso aí. E você falou no lance do final de semana, segunda-feira, eu já comentei isso numa aula que eu estava ministrando, cara. Que na segunda-feira eu estava com menos mobilidade muscular. Estava mais difícil fazer alguns movimentos. Isso aí. E aí, eu associei não só a um período maior de inatividade, porque normalmente meus finais de semana nem são muito com duas crianças pequenas.
Não. E, Ensinando que pode tudo. Uma coisa de doido, né? eu corro no final de semana, vou pra praia, enfim, não é muito sedentário. Não fico, eu nem vejo filme. Uma outra coisa que eu associei naquele final de semana foi alimentação, que aí é um outro fator que a gente precisa falar também associado à dor. O Chama a nosso esposa, cadê? intestino, aí, chegou a balançar aí, né? O nosso intestino, gente, é um grande separador, coletor, né? Separador de coisas boas e coisas ruins para o nosso sistema. Nosso intestino é extremamente inteligente e capaz de fazer essa seleção. Quando ele está disfuncional, quando ele está lá, eu estou entrando um pouquinho só na área da nutrição, não vou me aprofundar, porque precisa de um nutricionista Chama para a falar sobre esposa, isso. falei, chama a esposa aí. Como eu tenho em casa, eu sei um pouquinho, né? Esse intestino disfuncional, a flora bacteriana desse intestino disfuncional, faz com que se acumule muita toxina nesse intestino. Aliás, coisa que a Ayurveda já fala há 6.000 anos, né? Mas tudo bem. E essas toxinas vão para o seu sistema, por exemplo, dificultando mobilidade articular, já que a articulação é uma área menos vascularizada. Sim. Então, Uma coisa que, se aloja mais naquela articulação, né? Fala aí. uma coisa que eu gosto de falar também é que se a gente tem, através do intestino, a absorção dos nossos nutrientes, porque tem o excesso de toxinas e tem a falta de nutrientes. A gente pode sofrer das duas coisas. E se o nosso sangue está pouco nutrido, ele vai irrigar a musculatura como? Com que qualidade? Isso aí. Eu observo os pacientes diabéticos com muita dor crônica associada. Qual é a qualidade desse aparelho digestivo? Que, infelizmente, tem uma doença crônica. E que a maioria, bom, não a maioria, não sei, não posso generalizar, mas assim, grande parte não tá ciente do cuidado com a alimentação e do cuidado com a alimentação e com a atividade física regular. Porque para o sangue chegar, também precisa de movimento. Ainda tem isso. Ele Exatamente. tem que chegar lá com movimento e ele tem que estar com qualidade de nutricional para fazer diferença, porque senão também não faz nenhuma. E às vezes, esses ajustes nutricionais, que a gente não vai falar quais aqui, né? As obras, mas assim, às vezes são ajustes de horário de alimentação, sabe? De compensações que você pode fazer, porque senão já pode ter alguém dizendo assim, e lá vem essa conversa de comer alface. Aí as pessoas já levam para uma chacota para justamente não ter que olhar para aquela questão, né? Então, às vezes são ajustes simples que você pode ir fazendo. É uma associação, uma combinação de determinados alimentos que favorece aquilo ali. Então, é só para mostrar o quão é complexo essa questão da dor, Isso né? aí. Quantos fatores tem envolvidos. Mas uma coisa a gente pode ver assim em comum, né, Cris? Aquela pessoa que está leve, ganhei até palminhas da nutricionista. Tá paquerando, vocês dois paquerando na live não pode. Ganhei palminhas. Então, aquela pessoa que tá leve assim, né, mentalmente, Uhum. tá produtiva, que está alinhada com as suas realizações, que está produzindo mesmo. Assim, eu não gosto de falar muito de propósito, porque eu acho que cria uma coisa muito difícil de Que atingir. ninguém Assim. descobre o que é, às vezes. Pois é. Mas aquela pessoa que tá em movimento,
que está em movimento na vida como um todo, Isso aí. né? Essa pessoa está muito menos sujeita à dor, porque essa pessoa tende a se alimentar melhor, tende a dormir melhor, tende a produzir mais, e aí forma aquele ciclo bonito, né? Daqui a Equilíbrio. pouco. Pois é, cara. Como é óbvio isso, né? Mas é um desafio danado, né? A gente estava falando de nutrição, que hoje eu mandei os 3 pacientes beber água nesse calor. Eu mandei os 3 pacientes que você não está bebendo água nenhuma. E é isso, assim, são cuidados simples, que óbvio que a gente entrou numa batida de cuidar, de trabalho, de estresse, que às vezes é até injusto a gente cobrar isso das pessoas, mas é através desse equilíbrio que a gente vai conseguir saúde, né? Olhando E para esse, tudo. e esse equilíbrio está muito mais no cultivo de de bons pensamentos, né? Como eu falei, de bons valores, né? Está muito mais associado a isso, porque aí a pessoa do outro lado pode olhar assim e falar assim, mas eu não tenho tempo para fazer uma massagem, eu não tenho tempo para frequentar uma academia. E definitivamente não está associado ao serviço que você está se predispondo a seguir, né? A pessoa pode ser um praticante de yoga e meditar todos os dias e fazer massagem e tudo isso. Se por acaso, se ela não está aqui, né, cultivando valores positivos, se ela não está ali em harmonia com isso, né, não, todos esses serviços vão por água abaixo. Né? Então, assim, Vão, e eu sempre pode falar. eu sempre brinco que se a gente pratica atividade física, a gente tira as 2 principais causas de dor na coluna, por exemplo, que são depressão e sedentarismo. A gente já resolve aí com um movimento as 2 principais causas. E aí, às vezes é isso, às vezes a pessoa, sem crítica nenhuma, mas assim, às vezes a pessoa está super meditando, super rígida na alimentação, só come orgânico, mas aquilo tá rígido, tá pesado. É isso aí. O mental tá rígido nesse sentido e tá cheio de toxina. Isso aí. E aí você não consegue compreender, porque a pessoa não tem flexibilidade nenhuma. Isso aí. Exatamente. É exatamente isso. Foi isso que eu acho que você colocou em palavras mais simples o que eu quis dizer. Né? Obrigado. Imagina. É exatamente isso. Então, e aí, ela chega lá na tua mão, né? Chega na mão do ortopedista, chega na minha mão, com a expectativa de que, cara, aquele trabalho ali vai resolver, e muitas vezes aquele trabalho também choca com esses comportamentos, né? E assim, a gente já está chegando aqui no final, nós temos ferramentas para ajudar nisso, né? Nós temos Sim. diversas ferramentas, né? Pô, não nem caberia na live a gente listar todas as ferramentas. E não é uma só, né? Não é isso, porque você tem um olhar do indivíduo como um todo, né? Cada indivíduo vai precisar de um tipo de ferramenta. Agora, o passo um é a pessoa estar disposta a essa intervenção, né? Na vida dela. Esse é o passo um, né? Todo o A mudar. resto, cara, não vai ter analgésico que resolva, né? Não. E aí, Cris, a pessoa viu a live e falou assim: caramba, eu preciso da Cris na minha vida. Como é que ela faz? Entra em contato comigo aqui pelo direct. Eu tenho consultório em Copacabana. Vai acabar, hein? Vai acabar! Cristiane Nascimento Físio. Tchau! Então, pode acionar a Cris pelo Instagram, o Marcos também pelo Instagram. Isso aí. E obrigado, Cris. Valeu. Imagina. Obrigada a você. Uma honra o convite. Foi ótimo, né? Foi leve, né, cara?
Isso aí. Obrigado.